e tomou o livro da mão direita. Assim que o pegou, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o Cordeiro. Cada um tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do santo povo de Deus. E eles cantaram uma nova canção. Tu és digno. Toma o livro, abre seus selos. Foste morto, com teu sangue compraste homens e mulheres. Compraste-os de volta de toda a terra. Compraste-os de volta para Deus. Fizeste deles um reino, sacerdotes para nosso Deus, reis sacerdotes para governar a terra. Olhei de novo. Ouvi muitos anjos à volta do trono, além dos animais e anciãos. 10.000 vezes 10.000 era o número deles. Milhares e milhares cantando. O Cordeiro que foi abatido é digno. Recebe o poder, a riqueza, a sabedoria, a força. Recebe a honra, a glória e a bênção. Então ouvi todas as criaturas no céu e na terra, no mundo inferior e no mar, juntas, todas as vozes em todos os lugares cantando. Para aquele que está sentado no trono, para o Cordeiro, a bênção, a honra, a glória, a força, pelos séculos após séculos após séculos. Os 4 animais clamavam: Amém. Os anciãos se ajoelhavam e adoravam. Esqueça tudo que sabe disso. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Como eu tô feliz. Eu estou feliz. Por quê? Porque eu tô aqui com vocês. Vocês são minha família. Faz tempo, né, que a missionária não abre uma live, mas eu estou aqui para a gente hoje passar uns momentos, né, falando do que mais gosto, da palavra de Deus que transforma vidas. Antes de tudo, como é que você está? Você está bem? Eu acredito que você esteja bem, sabe por quê? Porque você e eu estamos vivos, né? Mais uma oportunidade que Deus, Ele está nos dando com o dom da vida, né? Deixa eu estar aqui chamando outras pessoas. Um minutinho aqui, viu? Olha eu aqui. Então, para mim é a maior alegria da gente estar junto, né? E eu não tô tendo assim acesso à internet para estar fazendo as lives. A gente tem muita coisa para conversar hoje, muita mesmo, né? Então, eu botei aqui o toque do chofar. O toque do chofar. Olha aí o toque do chofar. É Deus despertando a gente, né? Deus, ele está anunciando a gente algo que vai acontecer, né? Então Deus, ele está fazendo uma chamada para nós. Então, se você puder, meu querido internauta, você convide outras pessoas. Peraí, que eu vi aqui um pedido de oração. Peraí, eu não posso. Irmã, eu perdi o meu neném. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.
eu vou estar colocando o seu nome no caderno da oração para mim estar orando por você. Certo? Sara, né? Sara. Eu acho que é isso. Eu vou mandar para você o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vou fazer agora uma oração por você, tá, minha filha? Você coloque a sua mão direita no seu coração e a missionária vai orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és um Deus de toda glória, de todo poder, de toda soberania. E eu te apresento a Tua filha, Senhor. Ela disse que perdeu o neném, ela está em luto, ela está muito angustiada, faz o que eu não posso fazer. Espírito Santo da verdade, dê um abraço na alma dela, nesse instante, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Marcela, boa noite. Oh, glória a Deus, Marcela, um prazer estar com vocês aqui, glória a Deus, de verdade mesmo, amém? Vamos chegar, vamos subir essa live, né? Vamos subir. Então, eu gosto do TikTok porque a plataforma é exatamente isso. Ela é rodízio, um entra, outro sai, e nenhum que entra aqui entra de paraquedas, nem que seja um milésimo de segundos, é porque Deus quer que entre, né? E então nós temos várias coisas, né? Várias coisas. Sara, olha, eu mandei para você Salmo 121, ok? O Senhor Jesus, Ele vai passar esse luto contigo. Você não está só. Não está só. Não está só. Lembre disso, tá bom? Tá bom? Eu te amo em Jesus. Te amo em Jesus. Então, nós temos algumas coisas, alguns tópicos na nossa pauta, né? Então hoje na nossa live a gente vai estar falando sobre a igreja perseguida, né? Que tem muitos irmãos nossos morrendo. Ah, sim, Marcela, você está perguntando. Sim, é isso mesmo. Anote o nome dela para estar orando, tá bom? Tá bom? E onde eu me congrego, a minha congregação é lá no Recife, né? Mas eu estou em campo missionário, eu estou na cidade do Icapuí, Ceará. Então eu estou visitando as congregações, mas lá no Recife eu me congrego na Batista Canaã, ok? Ok, mas aqui esse trabalho que eu faço aqui, eu não falo de religião, eu não falo, só a palavra, só Deus, entendeu? Porque só Ele é Jesus, Ele é o nosso objetivo. Amém, minha irmã, amém. Então, na nossa pauta, nós vamos falar sobre a volta de Jesus, o Tratado de Paz de Israel, Jerusalém e Gaza, né? Preparação para a volta de Jesus, como devemos nos preparar, né? E investir na nossa vida espiritual, investir na nossa família e também anunciar que Jesus está voltando. A gente está vendo, sim, minha filha, sim, senhora, Deus é apenas um, é isso mesmo, dos quatro cantos, né? Porque, na verdade, Marcela, quando Jesus ele veio ao mundo, quando ele se verbalizou, eu sempre digo isso, quando ele se verbalizou, ele não criou religião.
ele, o que foi que ele fez? Ele montou a escola apostólica dele, né? E ele treinou aqueles homens, e através daqueles homens houve também uma comissão dos 70, e através do mandado que ele falou lá em Marcos 16:15, né, que é o ide imperativo, né, ele deixou, ele foi bem taxativo, né, ele não usou rodeios, ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então você veja, só para engrossar mais essa palavra e validar essa palavra que você falou, né? Ele disse assim, ele disse ide, então ele disse ide por toda planeta Terra, né? Aí ele disse pregai. Então a questão é pregar o quê? Os 4 evangelhos. A quem? A toda a criatura. Ele não mandou convencer, ele não mandou converter, ele mandou simplesmente que pregasse. Não tivesse outra pauta nessa missão, que é uma missão, né? É a missão Dei, é uma missão de Deus que o Senhor passou para o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus, quando subiu, ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu vou mandar o Consolador. Então passou o bastão da missão para o Espírito Santo e passou para a igreja do Senhor, que é uma igreja militante. Eu não estou falando organização, eu estou falando a igreja invisível. É aquela igreja que está lá no livro de Joel. Um povo forte, um povo que marcha, um povo que está acompanhando todos os sinais da vinda de Jesus. Olha bem só, o Senhor Jesus, ele não disse o dia e nem a hora que viria, mas ele disse que deixaria sinais de distância e sinais de aproximação. Sim, nós somos, sim, estou gostando, Marcela, amém, nós somos a igreja, né? O corpo, a unidade. Muitos não entendem, né? Aí se agarra na placa. O perigo que tem é que quando Jesus voltar, ficar pendurado na placa, né? Esse é o perigo. Então nós vamos para a nossa primeira pauta, né? Eu quero começar como a gente se preparar para a vinda de Jesus. Nós vimos aí o Tratado de Paz, né? Ali na faixa de Gaza com Israel, né? Vocês viram, né, o que está acontecendo. Então, o que é que está acontecendo? Houve aquele tratado, cessar a guerra. Se aquele tratado se estender para quem? Rússia e me esqueci agora o outro país, né? E outras nações, aí já está passando um tratado mundial que tem várias guerras, né? Tem a guerra do narco, tem a guerra entre as nações, Ucrânia, né? Rússia e Ucrânia. Se esse tratado houver aquele cessar a guerra, então pode ficar, viu? Pode ficar na certeza. É questão de dias. Hoje eu vi uma reportagem que estão cogitando do povo dar liberdade ali para Israel construir o terceiro templo, né? O terceiro templo. Mas
tem a mesquita ali, né? Ninguém sabe como vai ser aquilo. Se aquilo acontecer, olhe, a hora hoje, numa boa, só dar tempo de preparar a nossa vida e a vida dos nossos familiares. Mas, para se preparar para a vinda de Jesus, como a gente deve se preparar? E então eu separei aqui algumas coisas. Então, primeiro, vigilância espiritual, né? As 10 virgens, elas eram iguais. Primeiro, importante, ela eram virgens, não era maculadas. Na parábola diz que todas eram virgens, e todas tinham lamparina, e todas tinham azeite na lamparina. Porém, todavia, só 5 tinham reserva, né? Só 5. Então, vigilância espiritual, manter-se atento aos sinais, ações que indicam a aproximação da vinda de Cristo. A parábola, como eu falei, das 10 virgens, nos ensina que a cada um deve estar preparado individualmente, porque a salvação, ela é individual, intransferível e é pessoal. Já passou agora na nossa live 117 pessoas. Deus abençoe todas elas. Eu gosto dessa plataforma porque ela é rodízio, né? Então tem que ter toda a vigilância. Segundo, confissão e arrependimento. Quem está esperando Jesus tem que estar no metanoia. O que é, missionária? Metanoia é uma palavra grega, mudança de pensamento, mudança de atitude, dá meia volta. Jesus, ele está voltando e a gente precisa sim de nos arrepender, confessar os nossos pecados e deixar. Aceitar a fé em Cristo Jesus, confessar os seus pecados. A Bíblia nos ensina que a verdadeira preparação é a confissão e o arrependimento. Metanoia, mudança de atitude, mudança de pensamento. Deus abençoe as 121 pessoas que já passaram pela nossa live. Terceiro, vida de comunhão, tem que ter koinonia, que é no grego, comunhão, né? Manter um relacionamento íntimo com Deus, viver em comunhão, em oração regularmente. Não é orar hoje e passar 10 dias sem orar, não. Comunhão, oração é uma conversa, é um diálogo, é você ter uma intimidade com Deus, é você estar ali diariamente, é você estar ali confessando ao Senhor, conversando, se abrindo com o Senhor, dizendo as suas fraquezas, as suas dúvidas, as suas queixas, pedindo ajuda. Ele é o nosso amigo. A comunhão, vivendo em comunhão e oração regularmente, isso fortalece a nossa fé e a preparação para a vinda de Cristo, certo? Reuniões e oração, mantenha contato com os outros crentes e participe da reunião da igreja, no caso, instituição, porque nós somos uma igreja, como a Marcela disse, a igreja invisível, mas precisamos de nos congregar. Onde é que tem isso? Tem na Bíblia. Começou a igreja lá em Atos, lá nas casas, né? Nas casas. Deus abençoe as 130 pessoas que passaram e estão passando na nossa live. Eu tenho que abençoá-las.
Então tem que ter comunhão com os irmãos, a reunião de oração, estudo da palavra, expectativa e paciência. Viver uma expectativa do retorno de Cristo, porque eu vou dizer uma coisa aqui aos irmãos: uma pessoa que diz que é um cristão, que é um seguidor de Cristo, que eu já ouvi, não precisa dizer quem é, mas eu já ouvi, não ter expectativa. Ah, sim, Breno, congregar onde, né? Deixa eu dizer um negócio a você. Foi bom, filho, foi bom você fazer essa pergunta. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Entende? Se a pessoa participa de uma instituição, filho, continue sabendo que não é placa de igreja que salva. Sobretudo os escândalos e os abusos, que a gente não pode tapar o sol com a peneira, não é isso, Breno? Não pode. Mas a igreja também pode começar na sua casa, entendeu? Com sua família, com sua casa. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É bíblico. Ninguém pode mudar essa realidade, ok? Então a expectativa da vinda de Jesus Cristo, mesmo diante das dificuldades, incerteza, tá bom, a gente vai continuar, depois a gente vê essa questão, né, meu querido? Então, vamos ver, essa prática ajuda a fortalecer sua fé e a estar pronto para a vinda de Jesus. A expectativa, então, uma das pautas que a gente falou aqui foi sobre como se preparar, né? Como se preparar, né? Mas a gente ainda tem aqui alguns tópicos sobre se preparar para o arrebatamento, porque o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus, ela se dará em 2 vertentes, né? Deus abençoe todos os nossos internautas, 143 que já passaram aqui na nossa live. São 19 horas 7 minutos aqui. A missionária Eli Maria, estou na cidade do Icapuí, Ceará, Brasil. Cadê os meus irmãos de África? Olha lá, Marcos, grande irmã, para quem espera 2025, não custa nada esperar mais 1000 anos, dá tempo de se preparar. Mas aí eu gostei, Marcos, mas só que essa vinda de Jesus, ela dá em 2 vertentes, como eu falei, certo, querido? Uma das eu posso morrer antes da vinda de Jesus. E a Bíblia, ela é bem taxativa. Depois da morte, segue-se o juízo. Então, a nossa salvação começa aqui na terra. Como missionário, é uma religião? Não, não é. Não é, eu não gosto de falar de religião. Eu tenho abuso de religião. Religião só criou guerras. E o que é? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Aí ele disse: eu sou a verdade. Aí ele disse: eu sou a vida, né? Eu não sei, né? Mas pode acontecer, né, Marco? Eu não sei se eu vou morrer antes ou depois, mas a gente tem que estar preparado, né? E a segunda vertente é o arrebatamento, mas vamos lá. Jesus prometeu que um dia voltaria para arrebatar os seus escolhidos, e os sinais estão mostrando que realmente estamos muito próximos da sua vinda. Por isso é muito importante estarmos preparados. Vamos ver o que foi que Jesus disse em Mateus, viu? Se você tiver
um exemplar bíblico aí. Você veja aí, Mateus 24, 43 e 44. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados. Ele disse, estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. 24 de Mateus, 43 e 42. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, meus amados, que já passou 147 pessoas na nossa live. Uma pessoa essa semana aqui no campo de Capuí, não vou dizer quem foi, mas uma pessoa, ela queria botar dúvida na minha fé. E eu quero deixar bem claro aqui, eu respeito todos os segmentos, religioso, sexual, todas as opções eu respeito, porque eu aprendi do Senhor, como Paulo, ele sempre falava, que a gente tem que respeitar o próximo, ok? A minha fé, eu não deixo minar, porque eu tive uma experiência com Jesus. Marcos, ele diz, mas a Bíblia foi adulterada pelos papas e imperadores. Muitas passagens são versões segundo Marcos. Então, mas aí eu quero voltar para o assunto, né? Porque o que nós estamos vendo, Marcos, são os sinais, né, da volta do Senhor Jesus. Então, eu não posso aqui trazer polêmica, eu não posso aqui trazer dúvida, eu não posso aqui envenenar a cabeça de vocês. Eu estou desde a pandemia nas redes sociais, eu nunca pedi um centavo a ninguém, porque não é esse propósito. Olha aí, ore por mim, tem uma causa na justiça, João Francisco de Jesus, glória a Deus. João, deixa eu te dizer um negócio, filhinho. Eu vou deixar para você Jeremias 33. Nós vamos orar agora por você, tá bom? Jeremias 33, 3, ele nos dá esse relato. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deixa eu te dizer uma coisa, filhinho, para ti. Se a causa ainda não saiu, é porque tem o dia certo, a hora certa, o momento certo. Vai sair, pode crer, tá bom? Porque o Senhor só faz as coisas no tempo certo. Eu vou orar por ti agora. Coloca a tua mão direita no teu coração e eu vou apresentar agora João Francisco de Jesus. Pai Santo, Pai bondoso, amoroso, eu te apresento o João, Senhor. Eu não o conheço, mas o Senhor conhece. Vai aonde ele está. E eu invoco o teu nome, Jeová Sabaoth, o Senhor, justiça nossa. Bate o teu martelo de vitória nesta causa do João, para a honra e glória de Jesus. João, deixa eu te dizer um negócio, filhinho. Quando você vencer essa causa, dá um culto de ação de graça para Jesus, tá? Deus te abençoe. Então, ele aqui afirma que nós devemos estar em vigilância. E Jesus, ele também manda, como eu li, abandonar o pecado. A Bíblia diz, amados, enquanto espera estas coisas, empenhai-vos para seres encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis, segundo Pedro 3,14. Parece que isso é impossível, né, gente?
Deus abençoe todos os meus 156 internautas. Missionária, como é isso? Imaculados, inculpáveis, somos susceptíveis a erro. Eu também erro, entendeu? Eu também sou tentada, eu tenho minhas batalhas, porém, todavia, a gente não pode ficar na prática, entendeu? A palavra de Deus diz que o justo cai 7 vezes, mas prostrado não ficará. Isso parece que dá um adendo para a pessoa pecar. Não, se por um acaso, entendeu? Como é, entendeu? Se por um acaso, entendeu? Então, aqui ele diz, empenhe-se para ser encontrado por ele em paz, imaculados, inculpáveis. Você errou, meu querido irmão. Você se afastou do caminho do Senhor. Você está com culpa. Eu quero também mandar um beijo para esses 331 coração. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses coraçãozinhos e dar para Jesus, tá bom? Então aí vê só, tu errasse, missionária, eu errei, eu pequei, e agora? Não, agora dobra o teu joelho. Filhinho, não pequeis, mas João fala, se tu pecar, tu terás um advogado que é fiel e justo para te defender e te perdoar. E vamos, vida que segue, tá bom assim? Vamos embora. A verdade é que todos nós pecamos e a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo, enganando a nós mesmos. Isso serve para aqueles crentes santarrão, entende? Que ele é um super hiper que nunca cai, né? Então, como podemos estar limpos do pecado e inculpáveis quando Jesus voltar? Isso só é possível se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados para Deus todos os dias, sim, quando a gente vai orar, todos os dias. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor é fiel e sempre nos perdoa quando pedimos perdão com sinceridade. Segundo, tenha esperança. A Bíblia diz, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos de couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança, da salvação. 1 Tessalonicenses 5:8. Então, vivendo um fim dos tempos como nós estamos vivendo, o mundo parece cada vez mais assustador. Estamos vivendo um cataclisma cósmico, um cataclisma nas famílias, nas instituições, mas devemos estar com a nossa esperança firmados, né? Guerra que nunca acaba, o amor de muitos esfriando, catástrofes da natureza, fome, doença, muito sofrimento, mas para o cristão existe uma esperança, pois quando Jesus voltar, ele vai levar os que crêem nele para morar no céu. Então não desanime, não perca a sua esperança. Queridos, queridas, nós só temos Jesus por nós, ok? Deus abençoe essas 182 pessoas que já entraram na nossa live. Então não desanime, continue obedecendo a Deus e fazendo o bem, pois você será recompensado naquele grande dia. Sabe, queridos, eu vou dizer aqui um negócio a vocês.
Eu amo estar nos lugares que ninguém quer estar. Eu amo, entende? Eu me sinto realizada. Eu sei que muitos não entendem, né? Que o verdadeiro escolhido e o verdadeiro chamado, ele é esquecido, ele é desprezado, ele é zombado, ele é tudo. Mas nós devemos ter a nossa esperança em Cristo Jesus. Encorajar a irmandade, ó, os nossos irmãos. A Bíblia diz: não desanimemos e não deixemos de reunirmos como a igreja, segundo o costume de algum, mas encorajamos-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que está próximo o dia do Senhor. Hebreus 10, 25, teve um internauta aqui que falou sobre as instituições, que são as igrejas, as placas. Ele disse: congregar onde? Eu até entendo e eu não censuro, eu não critico, mas a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, portanto, é a igreja do Senhor. Por mais que muitos estejam deixando de frequentar a igreja, a Bíblia diz, a igreja institucional, que reunir com os outros irmãos é muito importante, pois o poder encoraja o outro e até mesmo exorta para que todos estejam preparados para a vinda de Jesus, porque Jesus vem buscar um povo zeloso e corajoso. Também outra dica é ficar firme. A Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, mantenha-se firme e que nada os abale. Mas, missionária, com tanta coisa que está acontecendo no meio cristão, no meio, como não se abalar? João Francisco, eu orei por ti, tá? E Deus, creia, Deus vai te dar vitória. Um beijo aos 199 internautas que entraram na nossa live. Então vamos continuar. Sabemos que você vai enfrentar muitas dificuldades, até porque o Senhor Jesus, Ele não nos deixou enganado, ou deixou? Hein? Ele deixou? Ele disse: no mundo tereis aflições e tribulações, mas tem de bom ânimo. Ele disse: eu venci. Se ele disse: eu venci, subtende-se que nós vamos vencer. Amém? Agora vamos para outro tema da nossa pauta. Eu quero estar aqui falando um pouco sobre a igreja perseguida, né? E nós, as notícias e artigos. E vai aqui uma dica, por favor. Você se inscreva no canal Portas Abertas, né? Que ele fala notícias e artigos sobre os nossos irmãos que estão morrendo por amor de Cristo. Outra coisa que eu ia avisar, eu me esqueci. Eu não tenho mais Facebook, nem eu não tenho Instagram. Eu só tenho mesmo o canal aqui no TikTok e o Caminho da Fé no YouTube. Mas a gente vai falar sobre a igreja perseguida. Nós estamos uma situação muito melindrosa no continente africano, que tem 56 nações, se eu não me engano. Esse mês que passou, morreram vários cristãos ali.
igrejas foram incendiadas, né? Pastores foram mortos. E não é fácil. A minha alma chora, né? E a gente vai ver aqui algumas notícias. Por que eu botei isso em uma das pautas da live? Depoimento de cristão perseguido. Um dia, quando chegar a hora, voltarei a meu país natal, e me dedicarei aos cristãos e à igreja da Coreia do Norte. Gente, vamos orar pela Coreia do Norte. Vamos orar pela China comunista. Vamos orar pela janela 1040, onde tem missionários disfarçados ali, levando a palavra que transforma vidas. Eu tenho eu não posso falar o nome dela, porque eu estou na rede social. Ela trabalha na janela 1040, em um país chamado Indonésia. E ela faz um trabalho secreto ali. Vamos orar. Ela corre risco de vida. O esposo dela corre risco de vida. Eu tenho outra conhecida missionária. Eu sou uma missionária que faço missão nacional na nação, mas a minha missão é estadual. Eu estou no estado do Ceará, certo? Eu não tenho chamada transcultural, que é em outro país. Mas por eu não ter chamada transcultural, eu não posso deixar de orar pelos missionários, né? Coreia do Norte aqui, ele está sofrendo, gente. Ele está sofrendo, né? E em 2005, eu recebi um treinamento da Portas Abertas lá em Itu. E não fique pensando que o Brasil não vai passar por uma perseguição. Vai sim passar, vai sim. E eu digo mais, não está longe. Eu e você não sabe o que está tramitando nos bastidores de Brasília. Só Deus está segurando essa nação. É muita coisa que eu não posso falar aqui, certo? Eu não posso. Aqui outro depoimento do Irã, um pastor irmã do Irã. Entendi que estar na prisão não era o fim do evangelho, apenas um local diferente para trabalhar para o Senhor. Esse pastor estava preso, torturado, né? Tem muitos dos nossos irmãos assim. Vamos ver aqui outro depoimento da igreja perseguida. Abiba, Burkina Faso, continente africano. Às vezes eu tenho pesadelos e não consigo dormir. Por quê? Eu sonho que ainda estou lá e que eles estão me perseguindo, tentando me matar. Sabe por quê? Só pelo fato de amar Jesus. E você, meu querido internauta, que passou aqui, esses 238 internautas, você que se afastou do caminho do Senhor, não estou julgando, mas que não tem força, essa gente aqui, sabe, está sofrendo por amar a Jesus.
que a igreja brasileira está fazendo. Vocês acham que Deus não vai cobrar a igreja brasileira? Essa turria de escândalo, essas pessoas que cobram para cantar, essas pessoas que cobram para pregar. Sandra, sim, eu vou orar por ti. E vou aproveitar, orar pela igreja perseguida. Eu vou orar, filhinha. Eu vou botar até aqui no caderno de oração. São 19h20. Ainda dá tempo da gente estar orando. A missionária está anotando, tá? Vou botar teu nome aqui, tá? Espera aí, filhinha. Sandra. Sim, Mauro, vou orar. Sim, eu vou orar. João, também vou botar aqui. E a Sara. Quero dizer para vocês, viu, meus amados, vocês não estão só. Eu quero que vocês entendam como os nossos irmãos ali na igreja perseguida não estão só. E eles têm uma compreensão vasta que Jesus está ali. E ver um pastor desse, como o pastor Irmã, que ele entendeu que na prisão não era o fim, mas o começo do trabalho evangelístico ali. Saiba que vocês não estão só. E agora a missionária pegou o nome de vocês e vai estar orando por vocês, ok? Vamos orar. Eu fico muito emocionada porque enquanto a gente está aqui, os nossos irmãos da igreja perseguida estão morrendo. E a gente não tem feito nada aqui nessa nação. Só tem tido escândalo, ambição. Eu vou orar logo pela igreja perseguida. Meu Deus e meu Pai, Deus, eu te peço pelos manos, as manas da igreja perseguida, na Coreia do Norte, na China comunista, em África, Senhor, eu não tenho feito nada por ti. Derrama a tua graça, derrama força para eles. Eu sei, Senhor, que a Nações Unidas, a ONU, não liga para a tua igreja aqui na terra. Eu sei que esses homens da agenda global do anticristo querem mais que os cristãos morram. Mas eu te peço, nesta noite, Pai, derrama uma bênção. Aquelas crianças que foram assassinadas na África, só por te amar, Senhor. Senhor, eu te apresento esses pedidos de oração. Mauro, Senhor, que ele pediu, Senhor, a vida financeira dele. Senhor, em nome de Jesus, eu invoco o teu nome, Jeová Rafá, o Deus que sara, e eu invoco o teu nome, Senhor,
na vida do teu servo. Vem resolver essa situação financeira dele, Senhor, em nome de Jesus. Eu também, Senhor, eu apresento Flávio e sua família, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Eu estou anotando os nomes para orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, dê vitória. Faz aquilo. Sim, Sandra, eu já botei aqui. O que eu não posso fazer, Senhor, vem ajudar cada um deles. E cada um desses 276 internautas, Pai, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Então, continuando aqui, para terminar essa pauta da igreja perseguida. O irmão Orlace, da China comunista, ele fala: às vezes eu tenho um pesadelo e não consigo, é outro que tem pesadelo, e não consigo dormir. Eu sonho que ainda estou lá e que eles estão me perseguindo, tentando me matar. Mas a Bíblia fala que há galardão para essas pessoas que são perseguidos por amor do nome do Senhor. Sim, Sandra, eu vou orar agora e Deus vai expulsar essa ansiedade, tá bom? A Bíblia diz: não andeis ansioso por coisa alguma. Espera aqui um pouquinho, tá, Sandra? Espera aí um minutinho, tá? Espera aí um minutinho, tá? Filha, pega aí tua Bíblia, vai. Pega aí, filha. Flávia? Não. É Sandra, né? Sandra, olha o que Filipenses 4, 6 e 7 fala. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sandra, faz um ato, eu vou te ensinar para tu fazer um ato profético agora, antes de orar, tá bom? Tu pega uma caneta e um papel, e tudo que está te levando à ansiedade, anota, e Jesus está lendo, e tu vai falar em voz alta. Eu sei que ele sabe, mas é um ato profético. E entrega para Jesus, dobra, entrega para Jesus, que o Senhor, ele vai te curar desse mal. É um ato profético, tá certo? Coloca a mão no teu coração, que a missionária vai orar por ti, tá certo? Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, diante da tua presença, com o Brasil e o mundo, te buscando, Senhor. E eu te apresento a Sandra, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor nos deu. Eu vos dou autoridade sobre vós, em nome de Jesus. Toda ansiedade sai agora da Sandra, em nome de Jesus. Sandra, recebe a paz que excede todo entendimento. Repete comigo, filhinha: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você quer saber o que significa no original isso?
Senhor, Tu me complementa em tudo e eu não terei falta de nada. Aleluia, aleluia. 293 espectadores, internautas que entraram na nossa live. Eu quero agora terminar essa pauta da igreja perseguida, que eu estou muito emocionada. E eu termino aqui na Coreia do Norte, onde eu comecei, Dreame. Um dia, quando eu chegar a hora, voltarei ao meu país natal e me dedicarei aos cristãos e à igreja da Coreia do Norte. E para encerrar essa pauta da igreja perseguida, eu faço esse apelo aos meus internautas. Você quer ter vitória em tudo? Comece a orar por outras pessoas. Coloque aí na sua agenda a igreja perseguida. Sim, Sandra. Ô, Sandra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. DN convida-se a cooperar. Eu vou botar você aqui dentro, viu? Vamos ver se dá certo. Eu já aceitei. Boa noite. Não. E aí, pessoal? A missionária do Recife, que está em Capuí, Ceará. Sejam bem-vindos. Já saiu um. E aí? Tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sou iniciante aqui. Iniciante, né? Deus abençoe vocês. Então, nós encerramos aqui essa pauta da igreja perseguida. Vamos para outra pauta. O Tratado de Paz, né? Esse Tratado de Paz que a gente está vendo acontecer no Oriente Médio é um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo, né? E aqui a gente vai ver algumas informações que eu acredito que vocês já estão acompanhando, né? Recentemente, Israel e os Hamas assinaram um acordo de paz que inclui a libertação de reféns, um cessar-fogo e a retirada parcial das tropas israelenses da faixa de Gaza. Essa é uma profecia que está se cumprindo. Essa é uma profecia. E essa profecia aqui, gente, é para a gente estar alerta. Não é hora para a gente brincar, né? É hora da gente pegar nas pontas do altar e se firmar e pedir a Deus por nós, a nossa família, a libertação dos reféns. O acordo prevê a libertação de todos os reféns israelenses mantidos pelos Hamas, que inclui cerca de 20 reféns vivos e outros mortos. Em troca, Israel deverá libertar prisioneiros palestinos, inclusive 250 prisioneiros condenados à prisão perpétua e 1.700 prisioneiros destinados após 7 de outubro de 2023, onde aconteceu aquela chacina, né, que vocês sabem. Eu não gosto muito de falar isso não, para a live não cair. Então, esse um dos tópicos da nossa pauta, da nossa live, só queria falar para a gente ficar em atento, em alerta das profecias, né, bíblica. Se vocês investigarem, vai ver muitas coisas ainda. A gente falou para a preparação da volta de Jesus,
como devemos nos preparar, né? A gente falou. E agora a gente falou da investir a nossa vida espiritual e da nossa família, e a gente vai estar aqui pegando a palavra de Deus e meditar em 24 de Mateus, né? Porque a gente tem que estar, né? Deus abençoe essas 324 pessoas que passaram e estão acompanhando nossa live, amém? Se você tiver um exemplar bíblico, abra aí em 24 de Mateus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximou-se deles os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versos 3. E no Monte das Oliveiras achavam-se ali assentados, se aproximaram dele, e os discípulos em particular lhes pedia, dizendo-lhes: quando sucederá estas coisas e qual o sinal da sua vinda? Vamos ver aqui. Eu quero falar sobre o contexto e o cenário profético. Eu não vou me aprofundar muito, não, para a gente deixar para a próxima live, certo? 24 de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, é conhecido como Discurso do Monte das Oliveiras. Digamos assim, Mateus, o livro de Mateus, o capítulo 24 de Mateus, é como se fosse o Apocalipse do livro de Mateus. Este discurso foi profético por Jesus e os seus discípulos em um momento de grande significativo. Eles estavam no Monte das Oliveiras com uma vista panorâmica do grandioso templo em Jerusalém, uma estrutura imponente e simbólica da fé judaica. Jesus estava saindo da festa que estava tendo ali, eu não me lembro se era a festa dos tabernáculos ou era a festa do Pentecoste, e Jesus, quando saiu de uma das portas que dava direto para o Monte das Oliveiras, o Senhor, ele já tinha passado pelo templo, e os discípulos que eles eram, sabe o que? Pescadores, né? Simples, homens simples, que formava a escola apostólica de Jesus. Então eles se admiraram, né? Porque a construção do templo, quem investiu ali naquela construção foi Herodes, né? Reconstruiu, né? E ele revestiu as paredes de ouro, e eles ficaram pasmados com aquela construção. E Jesus disse: não vê de tudo isso, não ficará aqui pedra sobre pedra. O discurso havia ficado impressionado, os discípulos haviam ficado impressionados com a beleza do templo. No entanto, Jesus os surpreendeu com uma declaração chocante, né? Ele afirmava que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo, não fosse, tudo seria derribada. Essa profecia aparentemente simples desencadeou uma série de perguntas cruciais por parte dos discípulos. Vamos ver? Eles desejavam saber apenas
quando essas coisas aconteceriam, quando também, qual seria o sinal da vinda de Jesus e do fim do mundo, o mais precisamente do fim da era. Então os discípulos já ficaram ali meio atônitos, né? Quando será que tudo isso vai acontecer? É importante notar que os discípulos, eu estou olhando o meu esboço aqui. É importante notar que os discípulos, em sua mente judaica da época, provavelmente associavam a destruição do templo à vinda do Messias e ao estabelecimento do seu reino final. Jesus, em sua resposta, entrelaça eventos que ocorreria em um futuro próximo, a destruição de Jerusalém dos anos 70 depois de Cristo, com eventos que marcaria o fim da era da segunda vinda. Então Jesus, aquela profecia que ele mostrou ali do templo, tá vendo, este templo não ficará pedra sobre pedra, que não vai ser tudo destruído. Então o que acontece? Que Jesus estava dizendo, profetizando, que o templo ia ser destruído. E foi mesmo nos anos 70 depois da morte e ressurreição e ascensão de Jesus, a tomada de Jerusalém. No do versículo a versículo, análise, né, teologicamente. Por que eu estou falando teologicamente? Eu não vou fundir a cuca de vocês, porque teologicamente, teo, Deus, logia, estudo. Então nós estamos estudando o estudo de Deus, amém? Então tá aqui. Para compreender a profundidade de Mateus 24, é essencial desdobrar os seus versículos, analisando cada seção em seu significado e contexto. A profecia da destruição do templo. Jesus, saindo do templo, ia-se e chegavam-se os seus discípulos para lhe mostrar os edifícios do templo. Foi o que eu li. Jerusalém, porém, disse: não vedes tudo isso? Ele fez uma pergunta. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus e os seus discípulos estavam sentados no templo. Os discípulos maravilharam, apontando para a magnificência da construção. O templo era uma obra arquitetônica deslumbrante, porque era revestida de ouro, né? Que levava décadas para ser construída com blocos de pedras gigantescos e ornamental com pedras preciosas. Para os judeus era o centro da sua fé, o lugar da presença de Deus. A resposta de Jesus foi um choque. Ele previu a completa destruição daquele templo. Essa profecia se cumpriu de forma literal e terrível nos anos 70 depois de Cristo, quando os exércitos romanos, sob o comando do general Tito, invadiram Jerusalém, destruindo a cidade e o templo, exatamente como Jesus havia predito. Os historiadores da época, como Joséfo, e esse historiador Joséfo, eu estudei ele lá no seminário teológico, eles passavam muito trabalho com os livros dele. Interessante que as pessoas dizem assim:
Mas missionária, a sua live, ela fala, a gente tem que orar, a gente tem que dar atenção aos internautas, a gente tem que falar de alguns tópicos, mas a gente tem que se aprofundar na palavra, né? A palavra de Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, hoje muita gente fala muitos besteróis, inclusive nas redes sociais e nos púlpitos, porque não lê Bíblia, não procura investigar, não gasta pestana, não ora pedindo a Deus as interpretações. Então o que é que eu faço? Eu faço o meu esboço daquilo que eu aprendi, dê um revestimento do Espírito e o Senhor Jesus dá aquela unção e a graça, né? Então os historiadores da época, como Joséfo, que era um judeu, detalham como o fogo derreteu o ouro do templo. Além de destruir, eles tacaram fogo para derreter. Vocês estão aprendendo agora o ouro do templo, que escorreu entre as fendas das pedras e os soldados. E os soldados, para recuperar o metal precioso, removeu e viravam cada pedra, cumprindo a palavra de Jesus com uma precisão assombrosa. Este evento marca um ponto de virada histórica e profético, porque quando tem a tomada de Jerusalém nos anos 70, depois do nascimento de Jesus, morte, ressurreição e ascensão, ali começa o relógio de Deus para a destruição do mundo. Ali, olha o tempo, 2000 anos atrás. Mateus 24:3, a gente está fazendo uma reflexão, não é um estudo, uma reflexão versículo por versículo, tá certo? Essa palavra é uma palavra expositiva, porque vai nos alimentando também. Quero mandar um abraço, um beijo no coração, todos os 356 internautas, dizer que eu amo vocês. Quero também mandar um abraço para o meu Pernambuco, Recife, minha família querida, né? Quero mandar um abraço para o meu Icapuí, onde eu estou, Ceará, todos que me ajudam, todos que reconhecem minha chamada. E vocês que estão aí do outro lado, que pedem oração para mim, eu também peço oração por vocês. Ora por essa velha missionária, ela precisa, amém? Continuando, Mateus 24:3, a gente já fez uma olhada em Mateus 1:2, nós estamos 19 horas e 55 minutos, dá para a gente dar uma caminhada nas pavimentações das ruas sagradas do livro de Mateus 24. Vamos lá. E estando assentado no Monte das Oliveiras, eu sempre vou repetir, tá? Chegaram-se a ele, seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que aqui tem uma coisa muito especial nesse texto. Em particular. Então, meu querido internauta, tem coisas que você não pode falar com ninguém, só com Jesus. Em particular, como missionária, na oração, que é uma conversa. Amém? Com Deus. A profecia de Jesus despertou 3 perguntas distintas, mas interligadas na mente dos discípulos. Primeiro, quando será essas coisas? Referindo-se à destruição do templo. Outra curiosidade, eu gostaria que você até adotasse ou depois visse essa live que eu vou partilhar no canal Caminho da Fé.
as perguntas. A escola apostólica de Jesus, que eram os discípulos, que até Judas fazia parte, então eles tinham curiosidade, né? Eles perguntavam, olha, é assim que a gente deve fazer com a Bíblia, ó. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Que é isso, missionária? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é fechada, é um livro sagrado. Ela aberta é a boca de Deus falando. E quando a gente está lendo ela, eu amo ela. A gente tem que fazer perguntas, porque não é qualquer livro. Por trás desta letra tem vida. Faz essa experiência e na próxima live tu vai dizer assim: missionário, eu fiz e eu vi mesmo. Faz, eu não vou te contar esse segredo não, que é um segredo pessoal meu com Deus. Deixa eu beber uma aguinha, né? Vamos lá. A primeira pergunta: quando serão essas coisas? Referindo à destruição do templo. A segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Referindo à sua segunda vinda. Terceiro: do fim do mundo, literalmente do fim da era. Do grego significa susteleia tou aironus, o término de tudo, ou seja, o fim da ordem. Como é que Jesus, é por isso que eu digo, leia a Bíblia para viver. Leia a Bíblia para vencer. Leia a Bíblia para ser feliz. Vou mandar beijos. 367 pessoas. Um beijo no teu coração, internauta. Jesus te ama e eu também. Como no grego, por isso que sempre os autores, os pregadores, os teólogos falam grego, hebraico. Muita gente diz, para que esse amostramento? Não, sabe? Essa terceira pergunta do fim do mundo, no grego, traduzindo, do fim da ordem. E o que é? Vou me levantar um pouquinho aqui. Vou me levantar, que a missionária é idosa, viu? Dói as costas. Então, escuta bem. Aí no grego, esse grego aqui, porque tem dois tipos de grego. O primeiro eu não estou nem lembrado, mas o popular é o koiné. Essa pergunta do fim do mundo, o fim da ordem. E o que é que nós vivemos hoje? A nova ordem mundial. O que é isso, missionária? O anticristo, o 66. Oi, querida Sandra, não adianta ler Bíblia? Lula, guerreiro do povo. Te amo, Sandra. Te amo, amor. Te amo, tá bom? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração, princesa. Um beijo no teu coração, tá bom? Eu não falo de política. Eu não falo de religião. Religião, no latim, sabe? É religare. Religar o homem a Deus. Religião não religa.
quem religa o homem a Deus é Jesus. Aqui eu só falo dessa. E ninguém tira ela de mim. Ninguém, daqui de dentro. Então eu te amo, amor. Tá bom? Deus te abençoe. Voltando, o fim da ordem. Aí diz assim, o fim da ordem atual das coisas e do estabelecimento do reino milenar. Vamos lá. Jesus, ao longo do capítulo, responde essas perguntas de maneira abrangente, entrelaçando as respostas e utilizando eventos contemporâneos para ilustrar princípios eternos e futuros. A compreensão dessas tríplice pergunta e fundamental para a interpretação correta às profecias subsequentes. Um beijo no coração para todos. Então, Jesus, ele responde cada uma dessas três perguntas. Engano, guerras e calamidades. O começo das dores. Mateus 24, versículos 4 a 8. E Jesus respondeu e disse-lhe, veja que Jesus, ele não nos toma por enganado, certo? Jesus respondeu e disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, é ou não é? Quantos vêm em nome de Jesus? É ou não é? E são mentirosos, cães gulosos, só atrás disso. Eu não tenho medo de dizer isso. Abre igreja para lavagem de dinheiro, já foi comprovado. Usa o dízimo para o seu bel prazer. Missionária não fala isso. Eu falo sim, eu falo porque contra fato não há argumento. E então ele disse, eu sou Cristo, e dirão, enganarão a muitos, e ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, não é isso que a gente tem visto? E o reino contra reino, não é isso? E todo tipo de reino, reino terrestre e reinos espirituais. E haverá fome, peste, tivemos agora há pouco, a Covid-19, e terremoto em vários lugares, a gente está tendo vez ou outra, terremoto, né? Como sinal de aproximação. Mas todas essas coisas são apenas os princípios das dores, certo? Aí ele diz, Jesus começa alertando sobre o engano, um perigo constante para a fé, porque o engano, se não tiver cuidado, mata a nossa fé. Ele menciona a ascensão de falsos messias e profetas. A história registra muitos que alegaram seu Cristo após a ascensão de Jesus. Além disso, Jesus fala de guerra, rumores de guerra, conflitos nacionais e internacionais, fome, peste, terremotos, são mencionados nesse sinal, nesses sinais. Então, o Senhor Jesus, ele dá o caminho das pedras. Ele não deixa ninguém enganado. Vocês estão vendo aqui a bandeira de Pernambuco na minha blusa? Então, ele não deixa enganado, ele mostra. Ele não diz o dia e a hora, mas ele dá sinal. É vital
entender a expressão princípios da dores ou dores de parto. Quem pariu aqui sabe que dores terríveis são essas. Para mim, eu nunca tive uma dor tão cruel como essa. Assim como dores de parto se intensificam e se tornam mais frequentes antes do nascimento, esses eventos, enganos, guerra, calamidades são sinais crescentes e dolorosos mas que ainda não representa o clímax final. Missionária, como é isso? Vai piorar. Vai piorar sim, Jesus disse. É apenas o início das dores. O clímax final. Eles são um aviso, uma preparação para algo maior que diga que está por vir, e não o fim em si. O mundo sempre teve esses problemas, mas Jesus indica que haverá um aumento na frequência, na intensidade, à medida que o tempo final se aproxima. Vai aumentar os terremotos, vai aumentar as tsunamis, vai aumentar os desamores, vai aumentar inúmeros filhos matando pais matando filhos. Vai aumentar. Deus abençoe a todos. Oh, glória a Deus. Um abraço, um beijo para todos. Esses 399 internautas. Deus abençoe, proteja vocês e a família de vocês. Agora vamos ainda caminhando na pavimentação de Mateus 24. Nós estamos caminhando numa avenida chamada Mateus 24. Você viu aí a pessoa querendo me confrontar com política, né? E falando que não adianta ler Bíblia, mas eu não me embaraço com isso, né? Eu só faço dizer que amo essas pessoas. Ninguém tira minhas convicções. E aqui eu faço uma declaração com muito temor. Pode me matarem, sabe? Pode me matarem, mas eu não negarei a minha fé, como os irmãos da igreja perseguida. E me fez lembrar que 2005, 7 de setembro de 2005, eu estava num beco da favela que eu trabalhei 22 anos como missionária. Vânia, Deus te abençoe. Um beijo, todos vocês são lindos, viu? Sim, eu estava nesse beco. Olha, eu estou recebendo 474 corações. Eu vou mandar esses corações para Jesus. Então, vê só. E abriram um tiroteio no beco. Sabe o nome desse beco que eu botei? O Beco do Tiro. Até hoje ficou lá, o Beco do Tiro. E o beco era bem estreito. Quando eles abriram o tiroteio lá, eu me encostei assim na parede de uma casa. Olha, me veio uma graça sobre mim que eu comecei a rir. Oi, Vânia, tu dissesse que eu sou linda. Eu não vou dormir hoje direito. Deus te abençoe, filhinha. É a terceira idade brincando. Obrigado. Então, e eu me encostei ali na parede e abalou. Aí o cara que estava lá na ponta deu um grito. Agora vê se não é Deus. Para! A missionária está no beco!
E eu saí daquele beco, sabe, rindo. Porque eu sabia que se eu tomasse uma bala ali na cabeça, eu sabia para onde eu ia. Eu tenho essa convicção. Ninguém tira. Então não adianta entrar nessa live aqui querendo me esculhambar. Tal. Que eu não vou sair da graça. Eu vou dizer para a igreja, instituição brasileira. O que eu tiver de falar, eu falo. As coisas erradas. Como cobrar para cantar, como cobrar para pregar. Os dízimos que estão sendo usados para fazer os castelos dos pastores, que eu sou contra. Eu sou contra. Eu não ligo não. Se as instituições não me quiserem dentro das suas cúpulas, onde tiver lugar que ninguém quiser entrar, eu vou. Os prostíbulos, as boates gays, o pessoal do narco, as favelas, eu entro. E lá eu prego. E lá eu falo do amor de Jesus. Os meus trabalhos estão lá no canal Caminho da Fé. Deixa eu dizer um negócio. Martin Luther King, ele disse uma frase que até hoje me estremece. Ele disse assim: o que me incomoda não é com os barulhos dos maus, mas com o silêncio dos bons. Então o Senhor Jesus, quando Ele estava aqui na terra, Ele não procurou gente boazinha não, tá? Ele não procurou, sabe, os religiosos não. Sabe que Jesus fazia? Fique à vontade. Sabe que Jesus fazia? Sabe? Hipócrita, raça de víboras. O primo dele, que foi o precursor dele, João o Batista, ele fazia isso. Então, pouco eu estou me importando se vão gostar de mim ou não. O meu compromisso é com a verdade. E eu não sou pregadora de multidão. O que tem muito dentro das instituições religiosas é muita demagogia, é muito fingimento, é muita falsidade, é muita falta de amor ao próximo, até com os seus lá dentro. Eu sou uma missionária itinerante, eu não recebo de ministério nenhum, nunca. Mas enfim, o importante é ser feliz com Jesus. Eita, eu tô com tanto coração, vala-me Deus, 418 seguidores que entraram na nossa live. Um beijo, um abraço. Esses corações vai para Jesus. E quem tiver com fome pode comer. Glória a Deus, é divertido, né? Estar com a missionária, pois é. 24 de Mateus, vamos falar, versículo 9. Está perto de terminar a nossa live, tá certo? 9 até o 14. Perseguição, traição e a pregação do Evangelho. A igreja perseguida está enquadrada nesses versículos do capítulo 24 de Mateus, 9 e 14.
Então vos hão de entregar para seres atormentado e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações. É o que está acontecendo com a igreja perseguida por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e traiçoeirão uns aos outros. É o que acontece no continente africano e na China comunista e na Coreia do Norte. Os familiares entregam os seus parentes que são cristãos. E uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então verá o fim. E eu quero dar um adendo aqui de este evangelho ser pregado a todo mundo. Missionária, como é que vai ser isso? Vai ser muitos missionários. Hoje nós temos as redes sociais. Nós temos. E o evangelho está nas redes sociais. Está nos rádios, nas TV. Não se iluda que o evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Esta seção do capítulo, dos versículos 9 a 14, descreve as dificuldades que os seguidores de Jesus enfrentarão. E eu peço muito a Deus que quando chegar a perseguição no Brasil, Ele me dê graça para eu não negar a Ele. A perseguição é uma marca da fé cristã desde o início. A igreja do Senhor, que nasceu lá em Atos, ela começou com a perseguição. Eles seriam entregues, mortos, odiados por todas as nações. Há também uma triste profecia sobre a traição. A traição interna e o esfriamento do amor devido ao aumento da iniquidade. No entanto, em meio a essa escuridão, surge um raio de esperança e propósito. A pregação do evangelho, o reino. Jesus afirma que o fim só virá depois que o evangelho for pregado em todo o mundo, com o testemunho de todas as nações. Isso sublinha a importância fundamental da missão evangélica da igreja, que é a missão a missão que Deus deu à igreja, a missão de Deus. E a igreja tem que ser uma igreja missionária. Ela tem que ser para cumprir. O número de cristãos perseguidos globalmente continua a ser uma estatística alarmante, mas a igreja, em sua essência, tem sido fiel em levar a mensagem diante do cumprimento desta profecia. Amém? A gente vai ficar em Mateus 24, 15 e 22 para nossa próxima live, que é a abominação da desolação e a grande tribulação. Então, o que eu tenho a dizer aos meus internautas que receberam aqui a palavra, as orações, continue sendo fiel. E você que está afastado, se volte para o caminho do Senhor. E você que está triste, lembre-se que você não está sozinho. E aquele que quer aceitar o Senhor Jesus e se voltar, coloque a mão no seu coração e repita com a missionária: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Toma a minha vida nas tuas mãos.
eu entrego a minha vida, que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E você também que está triste, que precisa de uma bênção do Senhor, ora com a missionária. Ah, Deus, tenha misericórdia de todos os internautas que entraram, Senhor, nessa live. Ajuda a cada um deles, nos ajuda a nossa família. Nós estamos vivendo os tempos finais, nós estamos vivendo os dias que a tua palavra nos falou, que essas palavras que foram ministradas agora de noite, elas venham, Senhor, nos avivar em fidelidade, em ânimo e confiança em Ti, na certeza que um dia estaremos na Tua presença. Pai, muito obrigado por tudo. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, internautas? Então, a missionária vai ficando por aqui com os seus 425 internautas que entraram aqui. E aqui a gente teve esses minutos, né? Sandra, você está melhor? Diga aí. Você está melhor? Eu acredito que sim. E está aqui o nome de vocês no caderno da oração. A missionária vai orar sim por vocês, viu? Vai ficar orando por vocês, levando o nome de vocês todos na oração. E eu dou um aviso aqui no graças a Deus, Sandra, graças a Deus. Paz do Senhor, Célia, você é linda. Sim, paz do Senhor, querida. Então, eu vou avisar aqui no TikTok. Como na minha casa eu não tenho internet, e se eu fizer, eu gosto de fazer as lives lá ao ar livre, mas meu dispositivo, minha internet móvel não é boa para isso. Então, quando tiver outra oportunidade, eu aviso, tá bom? Só que eu não vou marcar. Gostou da live, né, Célia? Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe a todos. Deus proteja a família de todos. Deus ajude vocês. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos, tempos difíceis, mas sabendo que Deus tem o controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Isso é a nossa alegria, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Esses coraçãozinhos tá indo para Jesus. Amo vocês. E fica aí, hein? O toque do chofar, ó. Eita, Jesus está voltando. E a gente vai dar um abraço ao nosso mestre. Olha aí. Glória a Deus. Fica com Deus. Tá rolando aí o toque do chofar. Deus abençoe a todos. Bandeira de Pernambuco. Bandeira do Brasil. Deixa eu mostrar a bandeira de Capuí. Bandeira de Capuí. Bandeira do Ceará. E Deus abençoe o nosso Brasil. Bandeira de Pernambuco. Deus abençoe vocês, tá? Fica aí rolando o toque do chofar.
beijo para todos.